Olá, eu sou a doutora Cláudia Pinto, sou ginecologista, fitoterapeuta e naturopata e hoje vamos conversar um pouco, esclarecer tudo sobre a síndrome dos ovários policísticos. Muitas pacientes ficam com dúvida se realmente tem ou não ovários policísticos. Realmente são todas as pacientes que têm essa síndrome? Realmente são todas as pacientes que ela faz com que o ovário deixe de funcionar? Hoje vamos conversar quais são as principais causas, as consequências e os principais tratamentos fitoterápicos e naturais que a gente pode agregar ao tratamento dessas pacientes. Então, o que é a síndrome do ovário policístico? Síndrome já está dizendo uma tríade de consequências e de sintomas que pode aparecer em um determinado local, uma determinada pessoa. Então, essa síndrome, ela se caracteriza por três etapas, que é a parte da obesidade, ou seja, a paciente ela tem um aumento da insulina, ou seja, aumento da resistência à insulina. A paciente pode ter a parte do hirsutismo, que nada mais é do que o aumento da pilificação pelo aumento do androgenismo sanguíneo, ou seja, aumento da testosterona. E a paciente ela pode também ter anovulação, são ciclos anovulatórios. E nas pacientes passam 2 e até 6 meses a 1 ano sem poder menstruar e assim ela não ovula. Então, quais são as principais causas que podem levar à síndrome do ovário policístico? Atualmente tem feitos vários estudos e se agregou a inúmeras causas que podem levar a uma diminuição da anovulação, até mesmo uma anovulação crônica, podendo levar as pacientes a ter hirsutismo e até aumento a insulina. Mas as principais causas geralmente podem ser as causas genéticas, são pacientes descendentes de mães que já teve essa síndrome. Pode ter causas fisiológicas, ou seja, o aumento da obesidade, o estresse, né? A alimentação também pode exacerbar essa síndrome. E as causas ambientais, como eu já falei, o estresse, a alimentação inflamatória. Então, isso tudo agregado ao meio inflamatório, ela pode levar a uma síndrome dos ovários policísticos. Mas quais são as principais características dessas pacientes? São todas essas pacientes que podem ter hirsutismo, são todas as pacientes que podem ter obesidade, são todas as pacientes que têm anovulação? Nem sempre. A maioria das pacientes que vêm com ultrassonografista enviando laudo dizendo que tem ovários policísticos e a paciente nada mais sente do que uma irregularidade menstrual de 7 a 15 dias dentro do ciclo, não se caracteriza o ovário policístico. Então, para a paciente ela ter o ovário policístico, primeiro, as alterações sejam vistas pela ultrassonografia, que são aqueles ovários multiplicados, triplicados pelo volume e que apresentem vários folículos perifericamente. As pacientes têm quadro de anovulação, ou seja, as pacientes já têm ciclos anovulatórios, são pacientes que elas não menstruam. Ela passa 2, 3, 4, 5 meses, até 1 ano sem menstruar. E são pacientes que geralmente vêm aumentando de peso gradativamente e que têm no exame laboratorial um aumento de insulina periférica, ou seja, pacientes com tendência a diabetes. Então, todos esses atributos são dados àquelas pacientes que geralmente podem desencadear e a paciente apresentar esses tipos de características. As pacientes com ovários policísticos e aquelas pacientes que não têm ovários policísticos, pode agregar esses sintomas? Não. Pacientes que vêm ao consultório, ultrassonografista, enviando, porque a paciente só tem ovários policísticos pela apresentação do volume ovariano e a paciente tem ciclos regulares, a gente não se caracteriza como ovário policístico. Mas tem pacientes que têm ovários normais, não apresenta microcisto, mas tem todo o quadro clínico de ovário policístico. São pacientes obesas, são pacientes pré-diabéticas, são pacientes que ovulam normalmente, mas ela tem um certo grau de hirsutismo. São pacientes que têm alterações da tireoide, que alterações da tireoide também pode levar a síndrome de ovários policísticos de maneira indiretamente. Então, aquelas pacientes que têm quadro clínico que pode demonstrar que ela tem hirsutismo, que ela tem obesidade, mas não tem frequentemente um ultrassom diagnosticando que ela tem ovários policísticos,
ela tem toda a característica e a gente vai tratar como se fosse uma síndrome de ovários policísticos, mesmo a paciente não tendo a ultrassonografia diagnosticando que esses ovários estão aumentados de volume com cistos periféricos. Então, o que a gente pode agregar a essas pacientes? Como é que a gente, como ginecologista, e a parte da fitoterapia, naturopatia, pode agregar para melhorar o sintoma e para que a paciente ela venha a ter uns ciclos ovulatórios regulares e que pode levar uma menstruação regular e assim ela ovular. Muitas pacientes perguntam se essas pacientes ela pode voltar a ter a ovulação, ou seja, dependendo do quadro clínico, a gente pode melhorar, menstruar normal e ela pode exacerbar mais uma vez esse sintoma e esse quadro à medida que for tratando e ela não levar a sério o tratamento, tá? Então, como é que a gente trata essas pacientes com a síndrome do ovário policístico, pacientes que não tenham os ovários policísticos, mas ela tenha duas características que podem levar a um quadro de demonstração que seja realmente o aparecimento de surtismo ou tendência ao aumento da diabetes, o aumento da insulina no sangue e assim aumentar a sua obesidade e aumento do tecido adiposo. Um grande fator importante é que a gente tem que fazer essas pacientes menstruar, porque pacientes que passam 3, 4, 5 meses e um ano tendo ciclos irregulares e anovulatórios, ou seja, aquelas pacientes que não menstruam, a gente tem a obrigação de estudar a fundo essas pacientes e fazer com que ela menstrue normalmente para evitar provavelmente uma hiperproliferação endometrial e assim levar a um futuro câncer de útero. Então, a gente tem que avaliar essa paciente, tem que tratar de maneira correta. Então, quais são os principais tratamentos que a gente pode agregar nessas pacientes? Primeiro, a gente vai ver a causa base dessa paciente, a gente vai estudar a tireoide, a gente vai estudar o fator alimentar dessa paciente, a gente vai alterar, ou seja, a gente vai ver o fator psicológico dessa paciente. Então, tudo tem um scalp e tudo tem um gatilho para que a paciente ela tenha ciclos anovulatórios. Então, a gente primeiro avalia a paciente como um todo, a função da tireoide dessa paciente, a função hormonal dessa paciente, a função alimentar dessas pacientes. Geralmente a função alimentar nada são do que processos inflamatórios oriundos de alimentações que ela tende a se alimentar todo dia, ou seja, alimentações inflamatórias, ela pode levar a alterações hormonais e essas alterações hormonais ir diretamente ao fator base que é o ovário. Então, geralmente a gente orienta uma alimentação anti-inflamatória, a gente orienta a procurar alterações psicológicas, ou seja, se a gente vê que é uma alteração psicológica, a gente direciona a um psicólogo, tá? Para a gente fazer um trabalho cíclico nessas pacientes. A gente vê a deficiência de minerais, deficiência de sais minerais, de vitaminas. Então, a gente vai balancear a paciente como um todo e, futuramente, essa paciente ela pode até voltar a ter ciclos ovulatórios, sem nem mesmo precisar de tratamentos à base de anticoncepcionais. Naquelas pacientes que estão retrógradas, ou aquelas pacientes que mesmo a gente orientando a diminuição do peso, a diminuir o estresse, a procurar um fator desestressante como a yoga, fazer exercício físico, reiki, e ela continua tendo ciclos anovulatórios, a gente pode entrar com os anticoncepcionais orais naquelas pacientes que têm indicação e que não tenham contraindicação contra os anticoncepcionais e ver como é que a paciente vai se comportar, induzindo a uma menstruação, tá? Então, essas seriam as causas básicas e os principais tratamentos. Como é que a gente pode agregar a fitoterapia e a naturopatia? Como eu já falei, há diversos tipos de plantas, ameniza as alterações hemodinâmicas, desinflama essa paciente e que pode levar uma melhora do quadro clínico dessa paciente. Então, quais são os principais fitoterápicos que a gente mais utiliza na parte de ginecologia para a síndrome dos ovários policísticos? São, principalmente, o uxi amarelo, o feno grego e a unha de gato. Geralmente utilizo 2 ou 1, dependendo do quadro da paciente. O uxi amarelo e o feno grego e a unha de gato pode ser em formas de pós, chás, extratos ou tintura. Eu prefiro muito chás porque a maioria das pacientes
que não queiram tinturas que são mais fortes, que não queiram extratos mais fortes, ela usa os chás porque ela gosta de chás. Naquelas pacientes que não gostam de chás, a gente opta mais por extratos ou pós, e até mesmo a tintura à medida que a paciente vai se acostumando com o gosto. Então, os principais são o chia amarelo, unha de gato e o feno grego. Como é que eu uso esses chás? O chia amarelo pela manhã, unha de gato à tarde, ou o chia amarelo pela manhã e o feno grego à tarde. Nunca usar o blend de 3, porque geralmente um pode potencializar o outro ou um pode interagir com os princípios ativos do outro. Então, geralmente eu não uso um blend, tá? Eu geralmente uso 2, 3, de acordo com o quadro clínico da paciente. O chia amarelo de manhã, unha de gato à tarde, ou unha de gato de manhã e o feno grego à tarde. E faz o chá através da decocção ou através da infusão. Então, esses são os principais tratamentos que a gente tem atualmente do uso dos fitoterápicos da naturopatia na síndrome dos ovários policísticos. Então, esses são os principais tratamentos fitoterápicos hormonais e naturopata que a gente pode dar para a paciente que ela venha ovular normalmente e ser futuras mamães. E se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e a gente vai divulgando o nosso trabalho. Até mais!